Olá, boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Eu chamo-me Susana e moro em Berlim há 6 anos, na Alemanha. Este vídeo é sobre as dicas que eu utilizei para aprender alemão. Vou também vos dar indicações de material extra que vocês podem utilizar para mais depressa dominarem essa língua, que não é fácil, não vos vou dizer que é fácil, mas também não é impossível, que é o alemão. Então fiquem aí ligados. E já agora, subscrevam o canal, porque no próximo vídeo eu vou-vos falar um bocadinho mais do que é isso do A1, do A2, do B1, do B2 e sobre as provas que vocês têm que fazer, e vou-vos também dar dicas de escolas melhores para aprenderem alemão, por isso fiquem ligados e subscrevam o canal. Então, a primeira dica que eu vos posso dar, que eu acho que é aquela dica muito importante, é quando chegarem à Alemanha é procurarem um curso. Eu conheço várias pessoas que tentaram aprender o alemão em casa, em aplicativos e na internet, e todas elas falharam. Isto é muito mais fácil vocês aprenderem a língua se vocês forem para um curso, porque há o contacto diário com a professora, há o contacto diário com os colegas, é muito mais fácil vocês fazerem isso do que ficarem em casa. Para aprenderem a ficar em casa tem que ter muita disciplina e muita motivação, que por vezes é muito complicado. E além disso, indo para o curso, vocês também conhecem pessoas de outras nacionalidades, fazem amigos e por isso eu aconselho vivamente procurarem um curso. O curso só não chega, vocês têm que procurar material extra e vocês podem ir aqui às bibliotecas e a inscrição é gratuita e trazer livros para casa. Eu por acaso estes aqui comprei, custou 9,95 cada um e vêm com um CD em que vocês podem acompanhar nos fones a leitura em voz alta, não é? A leitura do que está aqui. No fim tem também perguntas para ver se vocês entenderam realmente o que estiveram a ler, e aqui tem para qual é o nível que este livro é. Eu aconselho-vos a procurarem um nível acima. Por exemplo, se vocês estiverem no nível A2 de alemão, procurem um livro para o nível B1. Se estiverem, por exemplo, no nível B1, procurem um livro para o nível B2, sempre para um nível acima para vocês conseguirem aprender alguma coisa. Tem também o esclarecimento em baixo tem o esclarecimento de algumas palavras que são mais complicadas, e vocês conseguem também aumentar o vosso vocabulário com estes livros, são muito simples. E aconselho vivamente a requisitarem nas bibliotecas um livrinho destes e nos transportes públicos ou quando têm um bocadinho de tempo, começarem a ler um livrinho destes, que ajuda muito a que vocês também comecem a ficar mais familiarizados com o idioma. Outra coisa que vocês podem fazer também, se tiverem filhos, é, por exemplo, lerem livros infantis juntamente com a vossa criança, porque normalmente a linguagem é simples e para aquelas pessoas que estão muito no começo, provavelmente ler um livro infantil com a criança será bom para vocês. Outro livro que eu também utilizei é este Alemão Sem Custo, em português, que é do método Assimilen, que todos os dias vocês fazem uma lição daqui. Este aqui não tem nada para escrever, é só para lerem e tem tudo explicado em português. É bom também este livro, tem para várias línguas também. Este é do Alemão Sem Custo, eu fiz, mas penso que não é só com este livro que vocês vão conseguir, isto é apenas um material acessório. Comprei pouco tempo depois de estar cá, foi um dicionário desta marca. Este é assim pequenino. Tem primeiro de português para alemão e depois de alemão para português. Estão a ver como é que ele está, foi muito usado. E ainda continua a ser. Eu sei que agora as pessoas utilizam mais os telemóveis, mas eu acho que é uma grande distração estar, por exemplo, numa aula e estar com o telemóvel sempre a traduzir as palavras, e portanto eu utilizei muito este dicionário nas aulas e tudo. Eu sempre estive muito habituada a dicionários e consigo encontrar facilmente as palavras procurando aqui. Claro que depois, se vocês estiverem mais habituados aos telemóveis e preferirem procurar nos telemóveis, tem uma aplicação também que é o Leo, que vocês podem instalar, e também é muito boa, tem logo as palavras e a tradução, e é uma aplicação que é muito fiável. Foi mesmo a minha professora de alemão que recomendou essa aplicação, porque existem aí aplicações e, por exemplo, o Google Tradutor faz umas traduções que não são nada aconselháveis e nada boas, por isso este Leo é muito bom. A outra coisa que eu também compro todos os meses é esta revista, que é o Deutsch Perfect, custa 8,5 €, e além de vocês treinarem o alemão, tem artigos sobre a cultura alemã, tem depois ao lado o esclarecimento de algumas palavras mais complicadas aqui no meio, e depois no fim tem também exercícios que vocês podem também treinar, e é uma revista que eu aconselho muito. E existem outras revistas desta mesma editora, para treinar em outros idiomas. O Spotlight para o inglês, o Adesso para o italiano, o EcoT para o francês e o Ecos para o espanhol. Outra coisa que vocês podem também fazer é pesquisar aplicativos. Por exemplo, eu utilizava o Duolingo e inscrevi-me lá e fazia todos os dias, aquilo tem um mínimo por dia, e eu fazia aqueles exercícios e ajudou-me muito a familiarizar-me também com a língua. Outra coisa também é ouvir rádio.
Eu acho que ouvir rádio é muito importante, principalmente na compreensão do que é ouvido, porque vocês não estão a ver uma imagem e concentram-se apenas no que é falado. E eu ouço normalmente uma rádio para crianças que é a TED, a Rádio TED. Outra coisa que eu também utilizo é o Deutsche Welle, que é uma emissora de TV aqui alemã, que tem muitos exercícios para aprender em alemão. Tem uma telenovela com linguagem simples, tem, por exemplo, bandas em que vocês ouvem uma música em alemão com o que é dito, não é? E depois tem perguntas sobre a música para ver se vocês compreenderam a música. Tem também notícias, um noticiário com palavras mais simples e lido mais devagar para vocês entenderem. Eu deixo aqui depois também o site da Deutsche Welle para vocês procurarem. Tem muito material interessante sobre vários temas, também sobre a cultura alemã, sobre provérbios alemães. Para quem gostar também muito de cinema ou séries, eu aconselho também isso. Para quem estiver muito no início, as séries infantis, não é? Os desenhos animados infantis. Eu lembro-me que a minha filha estava a ver a televisão e eu estava a cozinhar e estava a ouvir, e no início nada daquilo me fazia sentido, mas depois começava a perceber uma palavra ali e outra palavra ali, e por isso eu acho que os desenhos infantis, os desenhos animados para quando uma pessoa chega aqui é o melhor. Mas se vocês já tiverem algum conhecimento sobre a língua, podem, por exemplo, ver várias séries e filmes. Por exemplo, uma delas é a série Netflix, o Dogs of Berlin, que eu via essa série toda em alemão e percebia toda. Vocês podem também escolher as legendas, não é? Em baixo. Depois também podem ver um que é mais uma comédia, um filme, que é Alemannia Willkommen in Deutschland, que é de uma família turca e como eles se integraram aqui na Alemanha, e tem também cenas muito engraçadas. Podem também ver outro filme que também é muito engraçado, que é Goodbye Lenin, que é na altura da queda do muro. Uma das coisas que eu fiz foi fazer post-its com o nome dos objetos circular, por exemplo, um armário, um frigorífico, uma cômoda, um telefone, um espelho, tudo isso. Mas uma coisa que é muito importante e que eu não fiz é utilizar o artigo. Portanto, aqui na Alemanha todas as coisas são ou femininas die, ou neutras das, ou masculinas der, ou então o plural, que é também die. E é importantíssimo vocês saberem esses artigos para depois construírem as frases corretamente no futuro. Outra coisa também importante é aprenderem também o plural, porque em Portugal o plural é muito simples, normalmente acrescenta-se um S, mas aqui o plural é totalmente irregular e vocês têm que aprender e decorar o plural de todas as palavras. Outra dica que eu vos posso dar é praticarem, é lerem em voz alta. Eu lembro-me que eu pensava para mim mesma, naquelas alturas antes dos exames, eu pensava e falava em português, não é? Porque é a língua que eu uso com os meus filhos e com o meu marido, e pensava, se eu tivesse que dizer aquilo em alemão, o que é que eu diria? Como é que eu diria? Como é que eu construiria as frases? E eu, daquela forma, a minha cabeça estava sempre a pensar no alemão. Coisa também que eu costumava fazer, e fiz isso com o meu marido, é ter um diálogo com ele em alemão e gravávamos-nos. E depois ouvíamos e víamos onde é que tínhamos que melhorar a pronúncia, onde é que não estava correto, quando é que aquele verbo não estava dito de forma correta, quando é que aquela palavra ou que aquela frase não estava construída de forma correta. Outra dica também é não se assustarem com as palavras enormes do alemão. Eu no início olhava uma palavra e pensava, meu Deus, eu nunca vou dominar esta língua. Mas aquelas palavras são junção de pequenas palavras. Por exemplo, das Krankenhaus. Kranken é doente, Haus é casa, portanto é a casa dos doentes, portanto em português é o hospital. E eles têm palavras para tudo. Enquanto que nós em português há muitas coisas, nós não temos uma palavra. Por exemplo, aquele atrito que há entre a nora e a sogra quando nasce uma criança. Em português eu não conheço nenhuma palavra, uma palavra que signifique isso. E eles aqui têm, que é uma palavra que é Schwiegermutter, Milchstau. Então, Schwiegermutter é sogra, Milch é leite e Stau é engarrafamento, é bloqueio. Portanto, é um bloqueio que existe no leite por causa da sogra. Outra dica que eu vos posso dar é procurar grupos de conversação em alemão. Procurarem um Tandem-Partner, que é alguém que queira aprender a vossa língua, por exemplo, português, e vocês também querem aprender alemão. Então vocês encontram-se e conversam, por exemplo, meia hora em português e meia hora você conversa em alemão. E permitir que a outra pessoa vos corrija. Se vocês disserem algum erro em alemão, corrigir. Também corrigir, claro, obviamente em português à outra pessoa. Isso é muito importante. Ganham os dois lados e é uma ótima maneira de vocês treinarem a fala e o discurso e o diálogo. Outra coisa que vocês também podem procurar é um Sprachcafé. Eu até vos vou deixar aqui umas dicas aqui em Berlim onde existem, que é cafés onde as pessoas se encontram para aprender alemão, em que existem os nativos, não é? Os alemães que falam alemão, que é a sua língua mãe, e as pessoas que vão lá e querem aprender alemão. Então é muito engraçado. Além disso, vocês aprendem o alemão e conhecem outras pessoas, que maravilha, não é? Quando se chega a uma cidade nova, que se não conhecer novas pessoas. Outra coisa que é super importante quando vocês aprendem alemão ou outra coisa qualquer, é conhecerem-se a si mesmos. Eu fazia sempre um teste com os meus alunos
sobre o tipo de aprendizagem de cada aluno. Isso é super importante. Há alunos que aprendem, por exemplo, mais facilmente com o ouvir. E então aí procurem CDs, procurem audio CDs e ouçam muito. Há pessoas que aprendem mais facilmente com a escrita. Então escrevam, tentem todos os dias escrever uma carta para alguém com um assunto, uma carta imaginária, não é? Isso é super importante. Há pessoas que aprendem mais facilmente com a música, então tentem ouvir músicas alemãs, liguem o rádio, ouçam no YouTube, portanto, façam isso. E por outro lado, também conhecerem os vossos pontos fracos e também dedicarem mais tempo a eles. Imaginem, eu tenho dificuldade na pronúncia do alemão, então eu vou falar, eu vou-me gravar, por exemplo, eu vou-me gravar a falar, eu vou-me ouvir a seguir, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar olhar para alguém que esteja a falar alemão, eu vou tentar colocar a língua, os lábios e isso tudo de maneira a que eu consiga que aquelas sons me saiam mais facilmente. Portanto, isso é muito importante. Nesse caso, investir nos pontos fracos. E coisa muito importante que me falhou a mim muito, que é não ter medo de errar e não ser insegura. Por exemplo, eu quando cheguei aqui à Alemanha, posso dizer, eu nos primeiros 6 meses eu andava o tempo todo a olhar para o chão. Eu não olhava para a cara de ninguém, com medo que alguém me viesse perguntar alguma coisa e eu não soubesse responder. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi Kein Deutsch, que é para dizer às pessoas que eu não falava alemão. Nenhum alemão. Que era para evitar que as pessoas me viessem falar ou que falassem mais comigo. E eu acho que isso é um erro. Porque eu acho que vocês, assim, além de estarem a fechar um bocadinho ao contacto com as pessoas, estão também, por outro lado, a impedir a vossa aprendizagem, a vossa evolução. E o vosso medo de errar, a vossa insegurança vai-vos atrasar na aprendizagem do alemão. E foi uma coisa que eu aprendi. Eu sei que é difícil mudar a personalidade, por exemplo, isso é a minha personalidade, né, que é uma personalidade mais tímida, mais introvertida. Então eu ficava mais no meu cantinho. Mas eu acho que isso para aprender uma nova língua é mau e vocês têm que ultrapassar isso para conseguirem realmente aprenderem a língua. A última dica que eu vos posso dar tem 3 palavras principais, que é paciência, persistência e motivação. Paciência porque não é numa semana que vocês vão aprender alemão. Eu posso dizer, ao fim de 6 meses, eu comecei a compreender frases simples. Ao fim de um ano comecei a compreender frases mais complicadas. E neste momento, com 6 anos de alemão e da Alemanha, eu consigo ver um filme em alemão, consigo expressar a minha opinião, dar os meus argumentos em alemão, mas demorou tempo. Isto tudo demora tempo. A aprendizagem de uma língua é como se fosse a construção de uma casa. Tem que começar pelos alicerces, pelas paredes e pelo teto. Vocês não podem pensar que vão chegar à Alemanha e que vão começar aqui a falar como se já soubessem a língua, não é? Principalmente se vocês chegarem aqui e não tiverem tido qualquer contacto com a língua. E às vezes nós vemos esse treinador de futebol, Pep Guardiola, não é? Que chegou a passar 2 meses a falar alemão. Claro, mas ele estava, se calhar, 24 horas focado no alemão, 24 horas com tempo para aprender alemão. Tinha, se calhar, um professor particular em casa que lhe ensinava a todas as horas alemão. Claro, e vocês podem ter a certeza que se o pusessem a falar um discurso ou a falar sobre assuntos, ele também ia dar erros, obviamente. E nós não podemos desistir ou querer ir logo para o degrau de cima, ou não, levar as coisas a seu tempo, mas claro, sempre com foco e persistência e com aquela garra, dizer eu vou conseguir e vou aprender, porque eu digo-vos, o alemão é uma língua difícil, mas não é uma língua impossível. Vocês conseguem aprendê-la, obviamente, toda a gente consegue. Obviamente, a disciplina, a motivação, a paciência, a persistência são muito importante. E vou-vos pedir também para me deixarem um like, para se subscreverem no canal se gostaram do vídeo. E então, até o próximo vídeo e tchus!